Boa noite a todos. Vixe, boa noite a todos. Os céus fazem festa. Tânia pediu para que eu lesse o tema. De perto agora sem óculos. Tema: para que seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e em todas as riquezas da plena certeza da inteligência, para conhecimento do ministério de Deus e Pai e de Cristo, para que os nossos corações sejam consolados e unidos em amor. Nos declama o poeta Fernando Teixeira do Amaral: é chegado um tempo que é preciso doar as roupas que já se afeiçoaram ao formato do nosso corpo. É chegado um tempo, então, que nós nos despojemos daquilo que caminha conosco durante muito tempo. É chegado um tempo que nós deixemos no caminho aquilo que nos é habitual e rotineiro. É chegado um tempo que nós deixemos até mesmo aquilo que nós muito nos afeiçoamos, mas que é motivo da nossa acomodação. É chegado um tempo que nós somos convidados à mudança de comportamento mental. É chegado um tempo que nós somos convidados pelo próprio incômodo da evolução a sermos pessoas novas, renovadas, outras, diferentes. É chegado um tempo que nós precisamos tirar dos revestes da nossa alma os amálgamas que porventura podem dificultar o nosso jornadear. Continua o poeta: é chegado um tempo que precisamos escolher caminhos novos para que nós não sejamos levados aos mesmos destinos, porque esses destinos já são para nós conhecidos e trazem para nós as mesmas respostas, que talvez não mais respondam a este espírito em ascensão que estamos todos em construção do vir a ser do nosso porvir. É chegado esse tempo, então, que nós olhemos para as opções da nossa frente e escolhamos aquelas que hão de nos trazer essa felicidade que estamos todos aqui construindo. Mas para isso é necessário que nós escolhamos rotas novas, olhando para outros horizontes, para que um dia esses horizontes estejam dentro de nós. Para isso é necessário que nós ampliemos a nossa visão, mudemos a nossa perspectiva, tiremos as traves dos nossos olhos, deixamos cair por terra os nossos preconceitos, os nossos atavismos, medos, aqueles que constituem as grandes barreiras do nosso progresso, da nossa evolução espiritual. É chegado um tempo que nós possamos fazer a escolha consciente de destinos outros, renovados, do homem novo que Paulo nos apresenta, deste devir, deste sonho que um dia começamos a construir no pretérito das nossas reencarnações, tempos estes que talvez nós nem nos lembremos mais, e trazemos em nós algumas lembranças, algumas memórias necessárias para a edificação do homem novo, como alertas para aquilo que nós não desejamos e não queremos mais retornar a ser. É chegado o tempo de doarmos as roupas que se afeiçoaram aos nossos corpos, de escolher caminhos novos, para que nós não recaiamos nos caminhos antigos que nos levam aos mesmos destinos. É chegado um tempo que nós precisamos fazer a travessia de nós mesmos, porque se nós não fizermos, nós corremos o risco de ficarmos sempre à margem da nossa existência. O convite do Espiritismo é de uma travessia. Nós estamos saindo da margem de um rio estreito, difícil, para que nós possamos chegar a este rio protuberante, caudaloso e tranquilo de se navegar. Mas para isso, nós precisamos fazer a nossa travessia. Nós precisamos fazer escolhas outras e diferentes, mesmo que amedrontados, mesmo que temerosos, mas com a fé destes primeiros cristãos que sabiam o destino para o qual eles estavam destinados, porque isso já estava inoculado dentro dos seus corações, como uma verdade maior, trazida pelo Cristo, deixada para eles como um presente, para que eles pudessem nos esclarecer, e que diante deste esclarecimento, luzes fossem deitadas sobre as nossas trevas e equívocos, para que então o resplandecer desse nosso espírito imortal se desse,
e nós abraçássemos essa grande oportunidade reencarnatória, a qual nós estamos vivendo em muitos jornadeares da nossa existência, para que ao final nós recebamos o troféu de homens novos e renovados, que corajosos e bravamente decidiram escolher o caminho do Cristo. Este que falamos durante uma semana, que é o caminho, a verdade e a vida. E nós, seguindo por eles, pois que já estamos, como no convite à admoestação de Paulo, seremos salvos de nós mesmos. Talvez hoje nós nos vejamos apenas como aquela bolota de carvalho, como nos ensinam as Escrituras. Bolota esta de carvalho que esteve até mesmo nos filmes hollywoodianos, e estava em uma cena da vida de inseto, não sei se assistiram. Neste filmezinho da vida de inseto, nós temos algumas personagens, e uma dessas personagens é uma formiguinha destemida, inventora e contraventora dos regimes daquela sociedade, porque faziam e desempenhavam as mesmas atitudes como há séculos desempenhavam. E esta formiguinha contraventora vem inventando um novo sistema para que ela auxilie o formigueiro na sua sobrevivência. Existe uma passagem que ele encontra uma formiguinha, irmã da princesa, que abraçaria o trono dali a algumas semanas. E essa formiguinha está desiludida, mas ela diz para ele, Flick, o inventor, eu gosto de você. E ele olha para ela, então pequenina ainda nos seus conhecimentos, dando seus primeiros passos de uma evolução, pega uma pedra, apresenta para ela, coloca em suas mãos e diz, isso é uma semente. E ela ainda não conseguindo alcançar o que ele dizia, repete, não, isso é uma pedra. Ele olha para ela e fala, é uma semente. Observa aquela árvore, era um carvalho no filme. Observa aquela árvore, ela foi uma semente. Então todo o potencial daquela árvore está guardado dentro dessa semente. Você por hora é pequena, mas você tem o potencial para ser aquela árvore frondosa, cheia de galhos, que faz sombra, pela doutrina espírita, aos viajores que passam. E a Dot, ainda pequenininha, olha para ele e fala, é uma pedra. Ela não conseguiu ainda alcançar a dimensão do que ele estava querendo lhe mostrar, que a nossa vida é uma possibilidade aberta, é um grande horizonte que nós temos que trazer para dentro de nós. A Dot não enxergava esse horizonte, ela enxergava limitações. Éramos nós, quando da vida do Messias, nas suas primeiras pregações, éramos esta formiguinha ainda imberbe, que não conseguíamos entender a dimensão do que o Mestre dizia, que nós éramos potencialidade. E esta potencialidade deveria ser alimentada pelas suas palavras, que destinavam para nós um roteiro certo para ser seguido. Roteiro este que evitariam as nossas dores e os nossos sofrimentos. Muitos de nós os escolhemos de uma forma célere, mas a maioria escolheu ainda os tropeços e as dificuldades por conta ainda dessa impossibilidade de alcançar a dimensão do que Jesus havia nos dito. Por isso que nós precisávamos da fala dos apóstolos, para que eles pudessem continuar dilatando e ampliando as nossas consciências, para que eles pudessem continuar o incômodo trazido para Jesus, trazido por Jesus para nós, para que nós pudéssemos nos libertar desses atavismos. Então agora, nós entendemos que a bolota de carvalho é uma promessa da frondosa árvore que nós viremos a ser, segura no solo, com raízes profundas, raízes estas lastreadas no amor de Jesus e amparadas pelo poder de Deus. Nós somos o devir de uma promessa, nós somos aquilo que Jesus nos preconizou, o homem de bem nas palavras de Paulo, que estamos em construção. Nós somos essa expansão de energia, porque somos a mônada divina, somos da genética de Deus. Nós temos o dever de fazer essa expansão, para que nós possamos levar a nossa luz a todos aqueles que jornadeiam conosco e ainda, temerosos do encontro que hão de ter consigo mesmos, ainda caminham na escuridão do temor, dos medos e dos atavismos. A ciência já nos comprova o quão grande pode ser a emanação dessa nossa energia.
Nos dizem estudos recentes de neurociência o seguinte, agora vamos voltar um pouquinho para os bancos da química. Nos dizem esses estudos que a nossa forma atômica constituinte, nos lembremos da questão 540, que os Espíritos nos dizem que nós sairemos do átomo e rumaremos ao arcanjo, não é assim? Nós não rumaremos ao arcanjo apenas de uma forma física, mas nós rumaremos a este arcanjo na sua expansão energética, na sua dimensão ampliada do ser que nós estamos agora construindo. Dimensão ampliada essa que Jesus já estava além, numa forma luminosa de potencialidade e inteligência. É para lá que nós estamos rumando, mas nós já temos este princípio dentro de nós. Então nós que somos constituídos por incontáveis números de átomos, entendemos que essa forma mínima da ciência, ela é composta por um núcleo, vamos chamá-lo apenas de núcleo. Este núcleo é cêntrico e ao redor dele passeia uma camada de elétrons, A distância do núcleo até esta camada de elétrons é composta por uma substância química chamada neutrino, para o nosso conhecimento. A ciência nos diz que quando nós somos bolotas de carvalho, não necessariamente usando esta terminologia, mas quando nós ainda não compreendemos a dimensão do poder criativo da nossa mente, é a nomenclatura que eles utilizam, a distância do núcleo atômico até essa primeira camada de elétrons possui 2 quilômetros. Significa que existe uma parte de cada um de nós que está a 2 quilômetros distantes daqui. A 2 quilômetros distantes daqui. Em uma pessoa bolota de carvalho, pense nisso. Que ela não está na expansão de uma prece, que ela não está numa reflexão profunda, que ela não está desenvolvendo a autoconsciência, ela está apenas sentada, observando a vida que passa. Como diria Carlos Drummond de Andrade, entre bananeiras. Eita vida besta, meu Deus. Acrescentaria o mineiro, não é? Então essa pessoa que está observando esta vida besta, que não conseguiu compreender a sua plenitude, a sua infinitude, a sua dimensão, uma parte dela está a 2 quilômetros daqui. E eu vou emprestar a fala do pontinho de luz. Já nos diria Emmanuel que quando nós estamos no recôndito do nosso lar e só nós fazemos uma prece, esta prece é capaz de abranger todas as pessoas que ali habitam. Quando nós temos uma casa que se dedica a uma prece sincera, ao evangelho do lar, toda aquela rua recebe os eflúvios da luz que ali é emanada. Quando nós estamos em um centro espírita, protegido pelos mentores do alto, envolvidos em momentos de introspecção, prece, conhecimento, um centro espírita pode abranger a dimensão de uma cidade. E trazendo isso para a ciência, como é possível? Porque a nossa expansão energética, quando nós estamos em prece, quando nós estamos em oração, alcança dimensões intersticiais com outros seres. Significa que nós expandimos muito mais do que 2 quilômetros. Isso explica então as cirurgias espirituais à distância. A nossa energia consegue alcançar aquele que está lá longe, porque nós expandimos esta nossa potencialidade divina. E essa potencialidade divina que é capaz de trazer para nós esclarecimento e cura dos nossos males. Porque quando nós apagamos essa potencialidade e colocamos-a embaixo do alqueire, nós estamos subjugando a nossa competência espiritual de evolução. Nós estamos inferiorizando as dádivas que Deus nos deu para que nós pudéssemos ter um homem renovado. Nós estamos minimizando a nossa capacidade espiritual de expandir e não só nos auxiliar, mas auxiliar todos aqueles com quem nós convivemos. Nós podemos ser doadores,
contribuidores de Jesus, numa qualidade energética superior e maior, para aplacar as dores do mundo. Por isso que nós espíritas não temos o direito mais de dizer: é verdade, transição planetária, está difícil, não sei aonde vai parar. Para aqueles que cremos, nós sabemos aonde vai parar. Nós sabemos que nós estamos a caminho da nossa evolução, mas para isso nós precisamos depurar a nossa sujidade, para que possamos então, nessa expansão maior do ser crístico que somos, auxiliar a comunidade em que atuamos, a sociedade em que vivemos, as famílias onde estamos, para que nós possamos florir, como diria um palestrante de Águas da Prata, onde estamos plantados. Essa é a nossa obrigação. Se estamos aqui, a nossa obrigação é fazer com que este raio energético atinja tantas quantas pessoas nós pudermos alcançar, porque um homem progride através de outro homem. Nós temos essa obrigação, porque quando nós lemos as cartas de Paulo e todos esses estudos pelos quais nós passamos, nós estamos vendo um homem dando a prova na carne de sua existência de que ele venceu a si, e por a expansão do muito amor de Deus, ele queria fazer com que nós também acreditássemos, porque quando nós acreditamos, nós expandimos, aí nada é capaz de nos abater. Por isso que Paulo diz: dai graças, regozijai-vos, porque quando nós estamos felizes, estamos elevados. Porque quando nós estamos dando graça, nós estamos dando o melhor de nós, agradecidos, agraciados pelo amor de Deus. Significa que o mal não pode fazer morada em quem está ocupado em construir o bem, porque a nossa dimensão se torna tão grande que aqueles espíritos ainda envolvidos nas suas mesquinhezes e pequenezes, eles podem até mesmo se amedrontar pela dimensão da luz que nós podemos espraiar. Daí então compreendemos quando o Mestre nos incita e diz: fazei brilhar a vossa luz. Nós temos essa luz em potencial. Nós não somos mais boloca de carvalho. Nós já principiamos a deixar os nossos brotos por onde nós passamos. Nós já principiamos em deixar as nossas mudas e sementes. Fazei brilhar a vossa luz, para que a vossa luz se expanda e cresça aonde vós estejais plantados, para que vós hoje sejais a admoestação que um dia recebemos nos idos do cristianismo primitivo. Nós estamos sendo convocados, e a empreitada é grande, porque aquele que trabalha para o Cristo não aceita trabalho pequeno. Aquele que trabalha para o Cristo e aceita o seu convite, e está aceitando uma grande viagem, não mais naqueles barquinhos pequenos onde principiamos uma existência próxima ao Mestre, mas agora em transatlânticos, interestelares, porque somos auxiliados por esses nossos mentores de outros orbes, porque já entenderam que nós temos essa potencialidade para construirmos na Terra não só um orbe de regeneração, mas um orbe feliz que principia agora. E nós ainda lemos o Consolador de Emmanuel, na sequência de Marina, na questão 232, e nos faz essa pergunta tão esclarecedora: o que falta aos homens para que se dê em termos de conhecimento esse seu libertar? E a resposta é conhecimento de si, reforçando aquilo que nós lemos dentro da doutrina, porque o conhecimento de nós próprios nos liberta dos nossos atavismos que impedem o brilhar de nossa luz. E não é de uma forma egoísta, porque nós podemos pensar: então falaram apenas para mim, que brilha a minha luz. É que a minha luz em expansão, ela pode convidar outras pessoas a também fazerem o mesmo jornadear que nós estamos fazendo, deixando pelo caminho as roupas que se afeiçoaram aos nossos corpos,
e escolhendo caminhos novos que nos hão de levar a destinos mais felizes do que aqueles que agora atravessamos, para que assim nós possamos fazer a nossa grande travessia. E talvez como a letra da música de Milton Nascimento, quando nós ouvimos travessia, num primeiro momento ele se torna arredio, ele não quer o encontro, ele quer o distanciamento, ele quer o afastamento porque foi provocado, mas quando ele compreende, ele quer a proximidade. Muitas pessoas, quando encontraram Jesus ou os seus apóstolos, não queriam a travessia, temerosos que estavam de sucumbir nas suas próprias dores, porque durante séculos não lhes foi dada a possibilidade de refletirem que eram esses seres de luz, que estavam apenas passando por um jornadear evolutivo, capaz de lhes abrilhantar ainda mais o seu destino. Eles não queriam a travessia. Amedrontados fugiram, curados voltaram a adoecer, paralíticos voltaram a ter atrofia das pernas, cegos que enxergaram através do milagre de Jesus voltaram ao seu enceguecimento, porque não estavam preparados. Estamos nós hoje preparados para abandonar as nossas cegueiras, para abandonar as nossas atrofias, para fazermos como Jesus fez no convite ao cego: venha ao centro. Nós não mais vamos ficar na periferia se estamos abraçando a doutrina de Jesus. Nós temos que vir ao centro da nossa existência, para que nós possamos ser os protagonistas de uma vida feliz. Vida essa equilibrada no amor de Jesus, capaz de fazer com que outras pessoas queiram viver o mesmo que nós vivemos, porque nós temos de transbordar este regozijamento que Paulo fala, para que nós tenhamos, e nós devemos ter este regozijar, esta felicidade, porque nós já encontramos Jesus, e como falávamos hoje à tarde, nós já estamos em Jesus. Nós estamos principiando agora a construir a nossa edificação sólida, porque nós já estamos no Mestre, e devemos então, já que nele habitamos, seguir o seu exemplo, expandir também a nossa luz. Continua ainda no Consolador: já que é o nosso autoconhecimento que há de nos libertar. A pergunta 233 fala: mas por que tardamos tanto para este autoconhecimento libertador? E a resposta é: durante muito tempo o homem teve que lutar com as intempéries da sua evolução. Então nós estamos pensando naqueles primeiros hominídeos que viviam em ambientes hostis, sujeitos às dificuldades da natureza, tal qual no Jurassic Park, não é? Então naquele momento das grandes dificuldades era difícil buscar este autoconhecimento, porque a nossa grande busca era de sobrevivência. Mas a partir do momento que os homens decidiram fazer clãs, desses clãs constituírem famílias, das famílias se sedimentarem à beira dos rios, as beiras dos rios constituírem os primeiros núcleos de seres humanos que formariam as futuras cidades, eis que nós estávamos diante do princípio da convivência. E nos diz então o Consolador que nós temos neste momento a grande chance da conveniência da solidariedade. E achamos tão interessante este termo, conveniência da solidariedade. A solidariedade então nos é conveniente. Aquilo que nos é conveniente nos é favorável. Aquilo que nos é favorável então nos auxilia. E por que existe a conveniência na convivência? Exatamente porque estando junto do outro é que consigo progredir mais e melhor, e auxiliar o irmão que comigo jornadeia também no seu processo de evolução. Os Espíritos nos dizem então que é conveniente vivermos em comunidade, porque é na comunidade que nós nos reconhecemos humanos. É na comunidade que temos a possibilidade de diminuir o nosso orgulho, a nossa prepotência, a nossa vaidade. Porque viver em comunidade, nós somos suscitados a trabalhar no bem. E quando nós estamos trabalhando no bem, nós estamos esquecidos das nossas muitas reclamações e mazelas, envolvidos talvez em mazelas piores do que a nossa, exatamente para que nós possamos dimensionar os nossos sofrimentos, para entendê-los como uma necessidade do nosso jornadear espiritual.
E nós compreendemos que nesse jornadear nós somos sempre assistidos, jamais desamparados, porque a espiritualidade envia em todos os tempos mensageiros que hão de fazer com que nós nos libertemos das construções mentais e paradigmas que ainda fazem com que esta nossa luz ela fique retida dentro das nossas possibilidades ainda humanas. Nós somos seres divinos. Estamos humanos por uma necessidade reencarnatória, mas nós somos seres divinos. Então, se divinos somos, esta luz emana de Deus. Então nós não temos o direito de deixá-la presa em cercadinhos pequenos e miúdos. Nós não temos direito de fazer com que essa luz brilhe mal e poucamente apenas os nossos passos. Nós não temos o direito de fazer com que essa luz ela seja ainda diminuta apenas para os nossos. É preciso fazer com que nós, seres divinos que somos, ampliemos essa nossa potencialidade, para que nestes tempos de transição regeneradora, e entendamos a palavra regenerar como voltar à genética divina. Olhem o termo, regenerar. No centro está a palavra gene. Re é voltar, fazer de novo, mais uma vez. Então nós estamos voltando para essa genética divina, que é toda virtudes, através de ações. São essas ações quem vão garantir para nós esta expansão do ser que somos. E o que nós estamos fazendo para garantir esta expansão? Hoje, especificamente, ou nesta semana macaense que passou, sendo incomodados pelas cartas de Paulo. Um homem aguerrido, um homem forte, um homem destemido, que venceu a si mesmo em uma reencarnação. Como muitos dos palestrantes que estiveram aqui já nos comunicaram esta verdade. Então hoje, como dizíamos à tarde, nós somos todos um Paulo em potencial. Todos que estamos aqui, nós somos essa promessa apostólica que tem em si o Evangelho transcrito na sua consciência. Nós somos essa promessa. Mas para que essa promessa se concretize, nós temos que sair das nossas pequenezes e trabalhar em amplitude. Nós temos que sair das nossas miudezas e pensar da forma como Deus pensa ao criar os universos, de uma forma grandiosa. Porque Deus não nos destina um destino pequeno, infeliz, de ruas estreitas, com temor, subjugado pelo medo. Deus nos destina a esse jornadear evolutivo para que nós possamos abrilhantar a nossa existência através do trabalho no bem, entre outros seres humanos necessitados do nosso auxílio, como nós somos necessitados deste convívio para o nosso progresso. É preciso que nós entendamos que hoje nós não temos uma doutrina espírita que era apenas uma ciência no século I de sua transcrição codificada. Hoje nós temos uma verdade tangível e palpável de todos os seus pressupostos, que só ainda não vieram à tona, porque daí nós sabemos que muito há de se modificar na humanidade em termos religiosos. Não por conta das religiões, mas por cuidado com os seres humanos, que ainda creem em algumas inverdades e falsas ideologias. É por muito amar o homem que Deus tem este planejamento correto do tempo certo em que as coisas se dão, para que nós possamos aos poucos desabrochar como aquela larva que se transforma em borboleta e tem o seu tempo certo para sair do casulo, nem antes, para que seja precoce e ela não consiga voar, nem depois, para que seja impossível, porque ela sofreu as vicissitudes da dificuldade de sair do casulo. Deus nos dá o tempo correto do acontecimento das coisas. Deus nos dá a exata medida daquilo que temos que passar para o nosso progresso e nossa evolução. Ele sabe o que faz, nós não sabemos o que pedimos. Por isso que nós temos que estar entregues às suas verdades, confiantes nas palavras de Jesus, porque Ele é a cabeça do corpo, já nos ensinaria Paulo hoje à tarde.
É Ele quem nos pensa e quer seres em potencial, por saber que nós temos essa condição inerente dentro de nós. Bolotinha que já começa a ter os seus frutos esparsos pelo mundo. Nós já estamos em Cristo. Nós temos que nos apropriar dessa verdade. Nós temos que abandonar o homem velho, daquela carcaça desinteressante, daquelas roupas pesadas, daquele semblante entristecido, para que nós possamos abraçar essa potencialidade que estamos aqui construindo, porque hoje nós estamos na nossa melhor versão. Olhe para você. Hoje você é a sua melhor versão, acredite. Porque nós sabemos que a própria doutrina nos afirma que nós não retrocedemos, não é assim? Nós podemos até estacionar, não é? Ficar no ponto morto um pouquinho, mas nós estamos achando as forças para uma evolução maior. Então hoje nós somos a nossa melhor versão. Diante disso, rendamos graças, porque nesta nossa melhor versão nós temos todas as condições para que nós possamos sair das dificuldades e vencê-las em nós mesmos. Só cabe a nós este desejo, só cabe a nós este querer. Essa potencialidade nos é inata. Basta que nós nos envolvamos dessas verdades maiores trazidas por estes primeiros homens, que por nos amar tamanhamente, que por nos querer tão bem, deixaram para nós o seu legado, para que fosse para nós um trajeto seguro. E se nós estivéssemos caminhando por aqueles caminhos que não nos levam a nada, nós poderíamos voltar às suas palavras para nos reconduzir a um caminho reto, porque todos que estamos aqui temos muito a oferecer, tal qual a viúva que ofereceu do pouco que tinha, e o pouco que tinha foi muito mais valioso do que todas as outras pessoas que faziam oferendas riquíssimas no templo judaico. E Jesus chama a atenção dos apóstolos e fala: Pedro, ela ofereceu muito mais com essas poucas moedas do que todos os outros já ofereceram. E por quê? Porque ela ofereceu sinceramente, ela ofereceu do seu coração, ela ofereceu em verdade, ela ofereceu desejosa. Então, quando nós doamos o melhor que nós temos, nós estamos ofertando muito mais do que nós podemos imaginar. Então, para este processo de evolução espiritual, nós precisamos olhar para nós próprios e sair dos nossos papéis miúdos para entender que nós estamos desempenhando um papel principal no palco da nossa existência, que é o nosso progresso e a nossa evolução. Quando nós nos acercarmos dessa verdade, nós moveremos montanhas, nos advertiu Jesus. Porque se fala, Ele, que nós temos a competência para brilhar a nossa luz, nós temos competência também para movimentar as montanhas, as quais muitas vezes nós nos deparamos e entendemos como dificuldades. Mas que se Ele fala que temos essa potencialidade, para qualquer dificuldade que se apresente na nossa vida, nós temos a robustez necessária para vencer essas dificuldades e buscar essa plenitude daqueles que, como Paulo, venceram na carne o seu jornadear. Nós não estamos aqui destinados para o fracasso. Deus jamais faria isso conosco. Nós não estamos aqui destinados para as misérias do mundo. Nós não estamos aqui destinados para as dores inauditas, para os desconsolos, para as angústias e amarguras. Nós estamos destinados para o fulgurar de um novo tempo, em que nós ajudaremos a construir. Mas para isso é preciso que nós nos mobilizemos agora, entendendo que nós temos a capacidade e competência em desenvolvimento para entregar muito mais do que nós temos entregue até agora, seja nos nossos núcleos familiares, com os nossos filhos, maridos, avós, tios, agregados, seja nos centros espíritas, nos trabalhos onde nós atuamos, na comunidade em que nós estamos, nos comércios pelos quais nós passamos. Porque quando nós entendemos que somos um exemplo vivo da fé de Jesus, nós somos um exemplo vivo em todos os lugares. E para isso não nos cabe desculpas. Nós temos que ser um exemplo vivo em todos os lugares, até mesmo quando nós achamos que alguém não está vendo. Não é assim?
Nós temos que ser o que somos em qualquer circunstância, porque quem está observando é a nossa consciência, e um dia ela há de cobrar esta conta. Então, da frase de Paulo, que tanto desdobramos esta semana, que tudo está aí neste mundo de Deus, que tudo me é lícito, logo eu tenho a possibilidade, mas nem tudo me convém, é exatamente porque eu já consigo fazer a separação deste joio e trigo, que um dia me comprometeu, mas que agora eu prefiro fazer uma escolha mais feliz, para eu não ficar circunscrito a apenas 2 quilômetros de expansão, de um espírito que tem a potencialidade de viajar muito mais de 1000 quilômetros para atingir as dimensões espirituais superiores, e dessas dimensões recebermos auxílio e orientação para esta vida que estamos aqui construindo, para que ela seja em abundância. O que estamos esperando para fazer brilhar a nossa luz? O convite já foi feito há 2000 anos. Compreendemos até que nesses passos primeiros nós andávamos cambaios e tortos. Mas agora nós temos o advento do Consolador, como promessa de Jesus, que Ele iria, mas enviaria aquele que nos acompanharia. Diante deste Consolador, que codifica e esclarece, que ampara, acolhe e ilumina, que orienta, testemunha, nós não temos mais como nos furtar da nossa responsabilidade de sermos construtores de um novo amanhã, porque neste novo amanhã somos nós que habitaremos aqui aonde estamos plantados, ou aonde quer que a nossa próxima reencarnação possa nos conduzir, ou até mesmo esta própria. Numa frase do De Luca, dizendo da dificuldade que os espíritos já enfrentam de reencarnar, ele diria o seguinte: que os países que contam ainda com maiores taxas de natalidade é o Brasil e a África. A Europa, como nós sabemos, já está com uma pirâmide invertida, não é? Existem muito mais jovens há mais tempo do que jovens há menos tempo. Então não adianta você querer sassaricar por terras europeias ou americanas. A reencarnação vai ser aqui mesmo. E reza. E reza. Então é aqui mesmo que nós temos que ofertar o nosso melhor, para que esta terra regenere na sua amplitude, porque a promessa se deu e está cumprindo. Jesus veio o provar através da sua encarnação, que nós poderíamos ter esta chance evolutiva que estamos tendo na terra do cruzeiro, na pátria do evangelho, no celeiro do mundo, que tem como obrigação consolar, para que então nós possamos esclarecer. O Evangelho no Brasil, nas palavras de Haroldo Dutra, tem esta sequência: consolar, para que daí nós possamos esclarecer. Então o Consolador não é só o título de um livro, tampouco a doutrina que abraçamos, porque a fé sem obra é morta. O Consolador somos todos e cada um de nós, que em nossa plenitude pode estender o nosso braço para aquele que está na nossa proximidade. O Consolador somos todos nós, que temos a possibilidade, se não conseguimos converter o consolo em palavras, de pelo menos um abraço fraterno, para que essa outra pessoa com quem convivamos sinta o impacto de um espírito que está se importando com o outro espírito, como na fala de hoje, importar, trazer para si, acolher, como faziam os apóstolos, porque era isso que lhes cabia num primeiro momento, antes que eles pudessem esclarecer. Consolavam primeiro, acolhiam as dificuldades que nós trazíamos, para que então eles pudessem nos esclarecer acerca das condutas melhores que nós deveríamos ter. Quais roupas que nós temos que jogar fora, que já estão acomodadas ao formato do nosso corpo? Quais caminhos que nós devemos escolher diferente? Que a doutrina nos convida a todos os instantes, que nós ainda estamos escolhendo desvios e más condutas.
Qual é a travessia que nós estamos adiando fazer da nossa própria existência para que esta luz em potencial brilhe e se expanda em todos os seres da criação de Deus, com os quais nós temos a obrigação de contribuir para o seu progresso e a sua evolução? A quem muito foi dado, ouvimos hoje, muito será pedido. Nós temos muito. Nós temos esclarecimento, consolo, casa espírita, semana espírita, amparo, atendimento fraternal, água frutificada, bênção que cai do alto. O que mais que a gente quer? O que mais? É preciso pegar este horizonte que colocamos tão distante e importar este horizonte para dentro de nós, para que nós sejamos esta abundância e sejamos acolhidos como Paulo foi. Quando Paulo desencarna, a primeira pessoa que recebe Paulo é Ananias. E os dois então se dirigem ao Calvário, colocam-se de joelhos e caem em orações e preces sinceras, cânticos de luz. Naquele momento que estão nessas orações, a figura que se faz presente é Jesus, trazendo Estevão do seu lado direito e Abigail junto do seu coração. Ele olha para Paulo e diz: sim, Paulo, ser feliz, vem comigo, porque Deus meu Pai mandou chamar para o meu lado os verdugos e os mártires para a glória dos céus. Está em Paulo e Estevão. Ele chama Paulo e diga: ser feliz. E por que ele dá este imperativo para Paulo? Ser feliz, Paulo, porque você venceu todas as agruras do destino. Em uma reencarnação você era homem velho, despojou-se e tornou-se homem novo. Ser feliz, Paulo, porque você conseguiu conquistar este salvo-conduto no mundo espiritual. Ser feliz, Paulo, porque aquele a quem você perseguiu hoje é seu amigo Ananias. Ser feliz, Paulo, porque Estevão está aqui, como o próprio Emmanuel escreve: sem Estevão não haveria Paulo de Tarso. Ser feliz, Paulo, porque é Abigail quem vem te receber. Ser feliz, Paulo, porque sou eu o mestre quem vem te acolher. Venha, Paulo, porque Deus mandou chamar os verdugos e os mártires, porque os verdugos se transformaram em mártires por escolha própria, por muito amar Jesus e por abraçar neles próprios esta fé em Deus. Imaginemos a nós próprios com este Jesus de braços abertos, dizendo para cada um de nós no recôndito do seu coração: ser feliz, porque vós todos estáis aqui reencarnados, recebendo esta chance dadivosa de progresso e evolução. Ser feliz, porque estáis encarnados na família que necessitáveis para progredir. Ser feliz, porque tendes a possibilidade de se esclarecer diante de uma doutrina apaziguadora de sentimentos, acalentadora de corações, que amplia as nossas consciências. Ser feliz, porque quando na fraqueza dos teus passos sou eu quem hei de te carregar, ou os nossos muitos sirineus, como falamos tanto, espalhados pelo nosso jornadear. Jesus precisou de um, nós precisamos de vários. Ser feliz, porque nós temos Chico Xavier. Ser feliz, porque nós temos a doutrina codificada. Ser feliz pela oportunidade da vida. E venha, porque o nosso Deus, Pai de amor infinito, bondade e justiça, nos manda chamar. Porque um dia fomos verdugos, mas hoje estamos sendo os mártires da nossa própria existência, em nome da nossa evolução espiritual. Imaginemos nós sermos um dia assim acolhidos. Mas para isso nós precisamos perdoar a nós mesmos, das nossas falhas, das nossas faltas, dos nossos tropeços. Porque este amor de Deus cobre a multidão dos nossos pecados, desde que nós aceitemos, como o Salmo 23, o refrigério de nossas almas, porque algumas vezes nós não aceitamos. E ainda emprestando o cântico, que é o Salmo de Davi,
o pastor das ovelhas, que andava pelo vale das sombras e da morte, que era uma localidade íngreme, pedregosa e escura, um vale, que outros pastores não tinham coragem de por ali caminhar. Davi caminhava zelosamente, conduzindo as suas ovelhas. E Davi caminhava por ali zelosamente, conduzindo as suas ovelhas, porque ele principia o salmo dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Qual foi a parte da nossa história que nós esquecemos? Que o Senhor é o nosso pastor e nada me faltará, nada nos faltará. Ele há de nos conduzir pelos verdes campos, Ele há de nos fazer navegar por águas tranquilas, Ele há de nos conduzir pelo vale da sombra e da morte. O seu cajado e a sua vara serão o nosso consolo. Serão o nosso consolo, porque nós ainda precisamos do amor de Deus a conduzir os nossos passos, para que o nosso livre-arbítrio seja bem empregado, porque o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. E quando nós dizemos isso, nós emanamos energia aos páramos superiores celestiais, que derramam sobre nós as suas bênçãos, que hão de curar pensadamente as nossas feridas e iluminar a nossa luz, para que ela se faça brilhar por este vale de sombras e dificuldades, para que ele um dia venha a ser um orbe regenerado. Digamos todos juntos, porque a energia emana: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não me faltará coragem, não me faltará fortaleza, não me faltará destemor, não me faltará regozijo, não me faltará gratidão, porque são todos esses pensamentos e sentimentos renovados que hão de completar a nossa existência como alimento da alma sequiosa que somos, para que nós possamos nos elevar deste vale das sombras e da morte, tendo o Senhor como nosso pastor, porque tendo Ele nos orientando, nada nos faltará. Para isso nós precisamos nos perdoar, nós precisamos ser gratos à nossa própria existência, nós precisamos nos amar da forma como somos, da maneira como estamos aqui reencarnados, porque sem amor, finalizaria Paulo, eu nada seria, não é? Seria como o símbolo de retire. Sem amor eu nada seria, porque eu seria oco e vazio. Sem o amor de Deus a nos guiar, sequer estaríamos aqui reencarnados. Então é este amor que nos conduz, nos cria, e para Ele que nós devemos volver os nossos passos. Porque quando nós assim compreendemos, essa nossa luz brilhará de tal forma que alcançará o universo sem fim. E os nossos mentores espirituais poderão nos auxiliar de uma maneira como nós nunca acreditamos ou vimos antes, apenas porque nós nos entregamos. Se nós não nos entregarmos, se ainda agirmos dentro dessa doutrina libertadora, arredios e temerosos, nós estaremos então minimizando a nossa potencialidade, inferiorizando a nossa capacidade, dizendo para Deus que nós somos muito pequenos, enquanto o Pai nos quer para obras grandiosas. Se o Senhor é o nosso pastor, joga fora, gente, as roupas que não nos cabem mais usar. Desapegue-se dos sapatos que apertam os nossos pés. Quebrem os paradigmas que obscuram as nossas mentes. Transponham os muros que nós construímos em outras reencarnações. Imuna-se da coragem de Jesus, exemplifique-se em Paulo e em todos os outros apóstolos. Imanemo-nos na doutrina que estamos, sem cisões, sem divisões, sem disputas, porque o poder dessa doutrina está na união que podemos ter e o quão longe podemos levá-la. Que nós deixemos para trás, de fato, o homem velho, para que nós possamos abraçar a vestimenta deste homem novo, que se chama Cristo em nós. Principiemos a brilhar esta luz, para que um dia ela se espraie
por todos os ambientes onde nós estivermos, reencarnados ou mais, em uma forma luminosa de luz, cristicamente, auxiliando outros órgãos no seu processo de evolução. Esperamos de coração que todos nós que estamos aqui reunidos não esperemos a 80ª Semana Macaense para novas atitudes, mas que a nossa atitude comece no logo agora. E como nós falávamos ontem, ao final do nosso estudo, nós deixamos o convite para hoje. Se você, indo para a sua casa, chegando no seu lar, com os seus amigos queridos, ou com aqueles que jornadearem o seu destino, forem convidados a uma prova da sua modificação, saibam que nós já estamos dando as mostras do homem novo. E nós seremos testados, ainda nas nossas muitas falhas. Mas o regozijo de quem é testado é a vitória de não sucumbir. Que nós possamos vencer a nós mesmos nesse jornadear de evolução. Que Deus, este Pai amantíssimo, sempre nos oportunize chances de progresso e evolução. Que nós tenhamos olhos de ver, ouvidos de ouvir a espiritualidade amiga que sempre de nós se aproxima para trazer conforto, iluminação e convite à retidão pregada por Jesus. Porque se nós escolhemos este caminho, mesmo jornadeando por vales sombrios, o Senhor será o nosso pastor, nada nos soltará. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.